Olá, tudo bem com vocês? Jéssica aqui na área. É, Hoje eu resolvi fazer um vídeo totalmente diferente para explicar algumas coisas que eu trago e eu falo bastante dentro dos meus atendimentos. O tipo de homem que você escolhe diz muito sobre você. Hoje eu vou falar exatamente sobre esse tema. Muitas mulheres dizem que têm azar no amor, que não dão certo com ninguém, que só atraem homens ruins ou homens indisponíveis. Mas olhando com atenção, existe um padrão, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A pergunta não é só por que esses homens aparecem. A pergunta é por que eles fazem sentido para você. Quando a gente entra nesse lugar, que não é lugar de julgamento, é só de consciência, trazer essa provocação para você, mulher, entender o porquê você deixa esses homens ter acesso a você. Nós escolhemos com base do nosso conhecimento emocional. O que quer dizer? Isso traz que as nossas escolhas amorosas não são 100% racionais. Elas são influências através da experiência que tivemos na infância, referências nos relacionamentos que tivemos, inseguranças emocionais, necessidade de validação. Então, muitas escolhas que a gente faz dentro de relacionamentos são porque foram através daquilo que a gente teve de registro na nossa vida emocional, tá? Por isso que, às vezes, você atrai o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de cara. Presta atenção nisso. O padrão do homem disponível. O que acontece? Muitas mulheres falam para mim que atraem homens indisponíveis, que não querem compromisso, que são confusos, aparecem e somem, evitam aprofundar na relação. E aqui existe um padrão interno de querer ser escolhida. Então, toda vez que você atrai um homem disponível, é porque você quer ser escolhida. Eu lembro que teve uma paciente que me procurou para conversar comigo porque ela sempre olhava para homens indisponíveis. Sempre via que ele era casado, estava no relacionamento, não estava disponível para ela ali. Aí ela falou assim, Jéssica, mas por que eu atraio esse tipo de homem? Dentro do atendimento, a gente entendeu que a primeira referência masculina, que foi o pai, ele foi ausente, ela queria ser escolhida pelo pai. Então, a mesma necessidade que ela sentiu, ela trouxe para a vida dela adulta, para o relacionamento dela adulta. Então, sempre atrai um homem disponível que dá a sensação que ele vai escolher ela, que ela vai suprir aquilo que ela sempre quis. Tá? Então, aqui entra muito na relação onde ela sempre tem que provar o próprio valor. O padrão do homem que precisa ser salvo. Vamos falar sobre esse padrão. Algumas mulheres escolhem homens assim porque estão emocionalmente perdidos, com muitos problemas, tanto quanto financeiro, quanto emocional, precisam ser cuidados. Então, ela atrai um homem que alimenta esse padrão de ser salvo, e ela querer ser a salvadora desse homem. E aqui entra também o detalhe do padrão narcisista controlador, tá? Não é o padrão narcisista patológico. A gente se aprende a se relacionar com 4 perfis controladores: vítima intencional, vítima natural, vingador e narcisista. Quando a mulher tem um narcisista muito alto, ela atrai um homem mais fraco, um homem que precisa ser salvo e ela precisa salvar ele de algum jeito. Então, aqui a mulher aprendeu que amar é cuidar ou consertar o outro. Mas relacionamento saudável não é isso. É o padrão do homem confuso. É um padrão muito comum, parece muito nos atendimentos e eu já vivi esse padrão de homem confuso. Não sabe o que querem, dão sinais mistos, mantém a mulher sempre na dúvida. Sabe aquela sensação que você tem quando você está conhecendo alguém e acontece algo e você fala assim, será se eu fiz alguma coisa de errado? Será se eu falei alguma coisa, ou se eu demonstrei algo, ou tive uma atitude errada? Porque fica sempre aquele sinal confuso, você não tem a certeza que o homem quer você. Então, muito cuidado nisso, tá? Isso mantém a relação numa estabilidade emocional. Um dia o cara vem te ver, fala que quer ter filhos, casar com você, que te ama, que você é a mulher da vida dele. No outro é como se você não existisse. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Só fala com você se você falar com ele. É, Fala que vai fazer alguma coisa com você no final de semana e de repente some, aí você cobra ele e fala assim, mas eu não te confirmei nada. Aí você sai como louca, você fala, será se eu esperei alguma coisa? Será se eu falei algo e deu a entender que ele ia fazer isso comigo? Então, aqui é muito claro o sinal do homem confuso, tá? O que muda quando a mulher muda? O que significa? Quando a mulher desenvolve a consciência emocional, ela começa a perceber os padrões, então ela já começa a ficar atenta ao tipo de homem que se aproxima dela, para de romantizar migalhas, começa a escolher com mais clareza. No começo, eu falei sobre alguns tipos de homens e alguns padrões. Falei sobre que nós escolhemos com base no nosso emocional, o padrão de homem disponível, o
padrão do homem que quer ser salvo e falamos o padrão do homem confuso. Aqui, o que muda quando a mulher muda, o que significa quando você decide mudar algo na sua vida, seja uma decisão, algum comportamento, os ambientes que você anda, você decide mudar alguma coisa na sua vida, automaticamente vai mudar alguma coisa, tá? E a mulher desenvolve, você desenvolve uma consciência, tá? Emocional. Então você começa a entender, poxa, eu estou repetindo o mesmo padrão de homens, estou atraindo a mesma situação, o mesmo ciclo. Você começa a colocar mais limites, não aceitar qualquer tipo de coisa, começa a escolher com mais clareza, tá? Então o tipo de homem que passa a fazer sentido muda. O que que acontece? Eu lembro que eu tinha um padrão de homem indisponível, falava o que queria, ficar comigo a vida inteira, que eu era a mulher da vida dele, dava um mês, o homem mudava. E eu entendi que eu estava aceitando aquele tipo de homem porque a mulher que eu estava sendo era compatível com aquele padrão. Foi aí que eu decidi romper esse padrão. E eu mudei. Minha vida mudou em um ano completamente. Vou me casar na sexta-feira, atrair um homem totalmente disponível, disponível, parceiro, um homem que está disponível emocionalmente para construir uma vida comigo. Então aqui a gente já começa a identificar os padrões totalmente diferentes, você começa a atrair homens diferentes. Eu lembro que quando eu comecei a escolher e falar, não, não quero mais, apareceu os homens me testando para ver se eu realmente ia voltar para aquele padrão antigo. Eu falei que não, eu não queria mais. Então eu fui mudando a minha consciência da forma que eu escolhia, tá? Aqui a gente vai trazer uma provocação. Eu vou trazer uma provocação aqui para vocês e se fizer sentido, você responde aqui no comentário. Porque sempre aparecem homens assim. A gente já entende o porquê. Mas a pergunta agora é: por que esse tipo de homem ainda faz sentido para mim? Se questione, se pergunte, por que eu ainda quero esse tipo de homem? Porque faz sentido para mim. Se faz sentido para você, é porque você ainda está compatível com esse homem. Você está compatível com aquela vida, né? Relacionamentos saudáveis não começam quando você encontra a pessoa certa. Eles começam quando você desenvolve uma maturidade emocional para escolher melhor. Você começa a colocar limites, você começa a não estar disponível o tempo todo, você começa a escolher mais, ser mais crítica nas pessoas que se aproximam de você, tá? E aqui a gente começa a olhar com mais clareza. Eu sou terapeuta, criei uma metodologia que é Descomplique o seu relacionamento, método DSR. Então, se você, mulher, está cansada de ficar traindo o mesmo tipo de homem, está cansada de viver o mesmo tipo de relacionamento, de sempre se sentir triste por estar recomeçando de novo, aquela sensação de falhar, escolhi mais uma vez e deu errado e eu falhei. Não estou falando com mulheres que não querem relacionamento, que estão bem sozinhas e querem viver essa solitude. Tá tudo bem, você escolheu, parabéns por essa escolha. Eu estou falando com mulheres que de fato querem mudar a vida delas, que querem construir bons relacionamentos, 100% consciente. E eu não estou falando sobre carência ou dependência emocional, eu estou falando sobre escolher uma vida melhor. Então, se você quer, comenta aqui, fala um pouquinho para mim sobre a sua história. Eu vou colocar aqui o link da minha bio. Se você quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp e eu te explico sobre o método.